Memórias. O diário, ele funcionava em um corredor, né, com um espaço no fundo, na Avenida Duque de Caxias, onde tem a Casa Barbieri na esquina, a Cabana, que era uma outra loja criada pela família Barbieri, e lá no fundo, então, era o jornal O Diário, com as suas máquinas, e a Rádio Voz da Araraquarense com o seu estúdio. Nós tínhamos essa possibilidade, essa facilidade, inclusive, de trabalhar num e no outro. O Polese, há algum tempo, ele permaneceu no Diário e na Rádio Cultura. Continuei. Em 1970, você fez uma pergunta anterior, eu só não estou lembrado se ele participou também do processo da Morada do Sol, da transformação da Voz da Araraquarense na Morada do Sol. Não, né? Então, em 1970, final de 70, começo de 71, eu voltei para Araraquara. Eu estava trabalhando na Rádio Cultura em Ribeirão Preto, nas emissoras coligadas, quando houve um chamado para que eu pudesse trabalhar e voltar para Araraquara, trabalhando na formação do Grupo Montura aqui. Então, em 1971, eu estava de volta, o Polese estava na Rádio Cultura, mas a esta altura ele também já não estava mais no Diário, porque houve uma separação da Rádio Voz da Araraquarense com o jornal, numa venda que foi feita da família Barbieri para o Auá de Barcha. Existia essa possibilidade, esse reconhecimento do valor do profissional, porque nesse desmembramento da Rádio Voz da Araraquarense com o Diário, então as coisas se tornaram independentes. O Diário ele já não tinha mais nada com a Rádio Voz, que a esta altura pertencia ao Auá de Barcha, posteriormente ao Grupo Montoro. Mas você falou em companheirismo. Uma das coisas mais importantes que vivi durante a minha carreira e com os meus companheiros de imprensa foi que nós tínhamos um time de futebol chamado Associação dos Cronistas Esportivos de Araraquara. Então, costumeiramente aos sábados, na parte da tarde, nós tínhamos jogos programados pelo time da ACEA contra clubes da região. Quando não, partidas amistosas que eram realizadas aqui em Araraquara, e nesse time de futebol, todos os veículos, eles permitiam, né, essa união, essa confraternização. Então a equipe era formada por jogadores radialistas da Rádio Voz, da Rádio Cultura, do Jornal Diário, do Jornal Imparcial. Era uma espécie de confraternização nos fins de semana. Isso foi muito importante, e a valorização do profissional na época. Isso foi em 1967, 68, 69, 70 ainda existia. Nesse período, esse time de futebol dos cronistas, ele jogava sob a logo do RIA, Rádio Imprensa de Araraquara, porque a Associação dos Cronistas Esportivos ela estava praticamente desativada. Anos depois é que voltou a CEA e o RIA deixou de existir. No papel existe, mas não tem mais esse elo que seria, vamos dizer, o envolvimento direto de todos os veículos de comunicação. Dificilmente hoje você consegue formar um time de futebol de salão com elementos do rádio, da imprensa de uma forma geral. Veja bem, a satisfação era muito grande e na semana a gente ficava... não existia celular, então nós tínhamos que utilizar o telefone da emissora para ficar contactando os colegas para o jogo que seria realizado no domingo. E também, ao mesmo tempo, existia uma preocupação muito grande na divulgação do jogo que ia ser feito, por exemplo, na usina Itaquerê, lá em Nova Europa.
Então, a semana toda nós divulgávamos, nós tínhamos um ponto para que nós nos encontrássemos aqui na cidade, via de regra o estádio municipal. Nós ficávamos ali esperando os veículos que nos levariam, tá certo? E esse espírito de confraternização hoje a gente não encontra mais. É um distanciamento muito grande e em alguns momentos a própria falta de ética entre aqueles próprios companheiros que com tanto carinho nós construímos no passado, mas os tempos modernos fizeram com que houvesse esse distanciamento. Quando o Polezi, na Rádio Cultura, ele tinha uma facilidade e um poder visionário muito forte. A convivência dele com as pessoas tornou-se uma coisa assim muito natural, muito espontânea. E a visão que eu digo que ele tinha em relação ao futuro e aquilo que poderia permitir uma audiência maior, ele assumia a responsabilidade em fazer. Eu me lembro do Polezi criando uma característica própria dentro da oração da Ave Maria às 6 horas da tarde na Rádio Cultura. Me lembro do Polezi fazendo o programa Arauto em Notícias às 11h30 da manhã na Rádio Cultura, que também lhe dava uma facilidade para que fosse ele reconhecido como um político, né, que ele acabou assumindo, inclusive, uma das cadeiras na Câmara Municipal e desenvolveu um papel muito importante junto à comunidade. Ele era muito prestativo nesse sentido, ele facilitava a assistência social para que as pessoas pudessem ter qualidade de vida. E o Polezi, além disso, do horário da Ave Maria, além do jornalismo que ele praticava às 11h30 da manhã, ele acabou criando um programa romântico às 10 horas da noite na própria Rádio Cultura. Então, nós, do lado de fora, não sabíamos como ele conseguia encontrar tanta energia, tanta disposição, versatilidade, né, e criatividade no desempenho daquilo que ele assumia. Dentro da Rádio Cultura ainda, agora já nos anos 80, nós acabamos adquirindo um espaço na Rádio Cultura para a apresentação de um programa que começava às 6h30 da manhã, antes do jornal. Nós apresentávamos, era um programa diferente, uma espécie de uma revista diária que nós apresentávamos, mas não como funcionários da emissora, mas como compradores de meia hora da Rádio Cultura para que pudéssemos fazer esse programa. E o Polezi foi ele um dos que mais nos levou a fazer esse programa. Ele queria que a gente estivesse lá. Parecia que a nossa presença, de uma certa forma, contribuía no levantamento dessas forças e na convivência, na troca de palavras, na troca de notícias, de informações. Então, esse poder visionário dele foi muito forte como pessoa e como ser humano, além de tudo como profissional. Ele já estava no final dos anos 80, porque deixa eu desenhar para você aquilo que eu fiz dentro do rádio e dentro do jornalismo. 66, Rádio Voz da Araraquarense, 68, Rádio Cultura. Nesse mesmo período, Rádio Voz e o jornal O Diário. Em 1969, fui trabalhar com o deputado como assessor de imprensa dele. Em 1970, eu estava em Ribeirão Preto, na Rádio Cultura das emissoras coligadas. 1971 até 74, até 75, fiquei na Folha de São Paulo, na agência Folhas, no Jornal da Tarde e no Estado. Aqui em Araraquara, eu fui correspondente da Folha. Depois, eu fui para São Paulo
para fazer, trabalhar na própria Folha, na agência Folhas, que tinha 5 jornais, então é a Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Última, Notícias Populares, Última Hora e também o jornal A Gazeta. Provavelmente quando eu fui embora, porque o Polese ele sempre ficou radicado em Araraquara, e eu fui um andarilho praticamente, viajando, conhecendo o jornalismo que era feito em outras cidades, principalmente cidades de grande porte, como foi o caso de São Paulo. Permaneci em São Paulo algum tempo na agência Folhas, posteriormente, e nós fazíamos as notícias para a agência Folhas. E a notícia que não servisse para última hora, ela poderia ser aproveitada nas Notícias Populares ou na Folha de São Paulo.